Oi, pessoal! Meu nome é Ana. Eu tenho 15 anos. Faz uns 3 anos que descobri que minha mãe não era realmente quem dizia ser. A verdade é que ela me sequestrou no hospital. Minha vida virou uma bagunça. Queriam mudar até o meu nome. Não consigo acostumar com minha nova família. Eu estou muito triste e não tenho para quem falar essas coisas. Vou contar como foi tudo desde o começo. Para garantir que não fique confuso sobre quem é quem, vou chamar aqui a mulher que me criou de minha mãe falsa. A mulher que me deu a luz, com quem vivo agora, chamarei de minha mãe de verdade. Eu tinha 12 anos quando descobri essa verdade horrível. Eu estava na escola e fui chamada na sala do diretor. Tinha um policial e 2 mulheres me esperando lá. Uma delas era psicóloga e a outra era assistente social. Aparentemente, é necessário um psicólogo para contar esse tipo de coisa às crianças. A assistente social cuidaria de mim até que eu fosse levada para minha nova família. Me disseram o que tinha acontecido de maneira muito simples. As pessoas que me criaram não eram a minha família verdadeira. A mulher que eu pensava ser minha mãe tinha me roubado da minha mãe de verdade. Eu seria levada para minha família verdadeira o mais rápido possível e viveria com eles a partir de agora. Toda a minha vida mudou naquele momento. Minha verdadeira família morava em outra cidade. Dias depois, a assistente social me levou para conhecer minha nova família. Eu fui filha única por anos e agora tinha um irmão. Minha mãe de verdade é atendente de caixa em uma loja. Ela não podia tirar folga do trabalho, então a encontramos na loja. Ela começou a chorar quando me viu. Meu pai de verdade trabalha com construção. Ele costuma sair da cidade a trabalho. Só o conheci quando voltou para casa no fim de semana, mas eles eram completos estranhos para mim. Minha mãe falsa foi detida no trabalho quando descobriram a verdade. Meu pai falso estava em casa quando foi levado para a delegacia. Após o interrogatório, minha mãe falsa foi detida e levada para a prisão. Meu pai falso foi liberado porque ele pensava que eu era sua filha de verdade. Ou seja, minha mãe falsa também enganou ele. Essa é a parte mais impressionante. Vou te contar como fui sequestrada. Minha mãe falsa teve que confessar tudo e contar todos os detalhes de como me sequestrou durante o julgamento. Há 15 anos, minha mãe de verdade sentiu dores de parto antes de ir trabalhar. Como não tinham muito dinheiro na época, assim como agora, ela teve que ir trabalhar mesmo grávida de 9 meses. Quando chegou ao hospital, disseram que era muito cedo para levá-la à sala de parto, mas não a enviaram para casa. Eles a fizeram esperar em um quarto até que tivesse contrações regulares. Pouco depois, uma enfermeira entrou em seu quarto. Após uma breve conversa, a enfermeira perguntou aonde estava o pai. Meu marido está trabalhando em outra cidade. Ele provavelmente vai vir amanhã, ela disse. Você já adivinhou? Esta mulher não era enfermeira, era minha mãe falsa, vestida de enfermeira em busca de um bebê. No tribunal, ela explicou que roubou o uniforme de enfermeira da lavanderia do hospital. Ela tinha cabelo curto na época, mas usou uma peruca para disfarçar. Como era um hospital grande, foi fácil para ela circular fingindo ser enfermeira. Ela abordou as mulheres grávidas para descobrir se estavam sozinhas ou não. Levaram minha mãe de verdade para a sala de parto logo depois. Nasci exatamente às 12h20. Então levaram minha mãe de verdade de volta para o mesmo quarto. Depois que ela descansou, trouxeram o bebê, ou seja, eu, para o quarto para ser amamentada pela primeira vez. Uma enfermeira especialista em amamentação explicou rapidamente como amamentar e deixou minha mãe sozinha comigo. Meia hora depois, minha mãe falsa entrou no quarto, ainda vestida de enfermeira. Ela perguntou se minha mãe de verdade tinha amamentado o bebê. Minha mãe de verdade disse que amamentou o máximo que pôde. Eu tinha uma pulseira de identificação no pulso. Minha mãe falsa disse: o bebê receberá as primeiras vacinas. Enquanto isso, por que você não dorme um pouco? Ela não queria levantar suspeitas. Você já escolheu o nome dela? A pulseira tem apenas o seu nome. Vamos colocar o nome do bebê na pulseira também, disse minha mãe falsa. Minha mãe de verdade disse que iriam me chamar de Carolina. Minha mãe falsa me pegou e foi embora. Ela tinha escondido uma bolsa grande em um banheiro perto dali. Chegando lá, ela me colocou dentro da bolsa, jogou fora o uniforme de enfermeira e a peruca e saiu do hospital pela porta da frente. Comecei a chorar e gritar. Ela achou que iria chamar atenção se pegasse um táxi ou um ônibus, então foi andando para casa, o que levou cerca de 5 ou 6 horas. Então, por que minha mãe falsa fez algo assim? Não é uma desculpa, mas há uma história trágica por trás do que ela fez. Minha mãe e meu pai falso não estavam se dando bem na época. Meu pai falso queria o divórcio. Minha mãe falsa nunca quis engravidar.
mas achou que uma gravidez salvaria seu casamento. Ela pensou que o marido não a deixaria sozinha com um bebê, mas não foi como ela esperava e ele a deixou. Só que, por causa da gravidez, ele não pediu o divórcio. Isso a deixou animada, pensando: quando o bebê nascer e ele o segurar, ele não vai resistir e vai voltar. Ela foi no hospital no momento em que sentiu contrações, mas o médico disse que o bebê não estava mais vivo. Ela ficou arrasada porque sentiu que não perdeu apenas o bebê, mas também o marido. Desesperada, ela elaborou um plano terrível de roubar o bebê de outra pessoa e ficar com ele. Ela sabia que não poderia fazer isso no mesmo hospital porque era arriscado. Depois de um tempo, ela visitou o maior hospital da cidade de onde me roubou. Após me trazer para casa, esperou alguns dias antes de contar para alguém. Finalmente, ela contou à sua mãe, minha avó falsa, e depois ao marido, meu pai falso, que tinha dado à luz. Obviamente, ninguém pensou que eu poderia ser um bebê roubado. Quando meu pai falso me viu, ele se apaixonou imediatamente e ele voltou para casa e reatou com minha mãe falsa no dia seguinte. Tenho certeza que muitos estão curiosos. Mesmo com sentimentos confusos, eu ainda amo os dois. Foram eles que me criaram, me deram tudo do melhor e fizeram eu me sentir amada o tempo todo. Minha mãe falsa é diretora de relações públicas e meu pai falso é engenheiro de software. Tínhamos uma situação financeira muito boa, morávamos em uma bela casa e eu ia a uma escola particular muito boa. Mais importante é que éramos uma família feliz. Temos memórias maravilhosas juntos. Tanto meu pai falso quanto minha mãe falsa são pessoas incríveis. Sinto muitas saudades deles e da minha vida antiga. Minha mãe de verdade não tem culpa, é claro. Alguém roubou seu bebê e ela teve que conviver com essa dor todos esses anos. Mesmo que ela seja minha mãe de verdade, ela ainda é uma estranha para mim. Eu tento ser legal com ela, mas não posso dizer que estamos nos dando muito bem. Quando começamos a morar juntos, ela começou a me chamar pelo nome que tinha me dado. Bom dia, Carolina! Como você está, Carolina? O que você gosta de comer, Carolina? No começo, eu não disse nada, mas meu nome é Ana. Eu amo meu nome e definitivamente não quero mudar. Eu tive que dizer isso para ela uma hora. Eu entendo, mas acho que não consigo me acostumar com outro nome, eu disse. Ela ficou muito triste. Não quero te chamar por um nome que uma sequestradora te deu. O que vamos fazer? Ela perguntou. Ela estava certa. Este era apenas mais um problema sem solução. Estamos morando juntas faz 3 anos. Meu irmão e meu pai de verdade me chamam de Ana. Mas minha mãe de verdade só consegue me chamar de querida ou amor. Ela evita dizer meu nome. Sinto como se minha nova família e eu fôssemos de mundos diferentes. Somos tão diferentes que quando os conheci, comecei a pensar que não tinha como ser filha deles. Mas eles fizeram um teste de DNA para o tribunal que provou que são realmente meus pais verdadeiros. Espera aí, acho que não contei como tudo isso aconteceu. Essa parte da história também é um pouco trágica. Foi minha avó falsa que contou a verdade à polícia. Minha mãe falsa e sua mãe nunca se deram bem. Honestamente, eu não gosto muito dela porque ela sempre foi sorrateira. Certo dia, quando eu era bebê, ela veio me visitar e encontrou a pulseira de identificação do hospital. Tinha o nome da minha mãe verdadeira. Então, ela ficou desconfiada, mas não disse nada no momento. Ela foi ao hospital e fez uma pesquisa para descobrir o que tinha acontecido. Foi assim que descobriu que minha mãe falsa tinha perdido o bebê. Ela é tão má que guardou isso esse tempo todo e usou contra minha mãe falsa anos depois. Minha avó falsa morava em um asilo há algum tempo e não estava feliz com isso. Quando minha mãe falsa foi visitá-la, ela disse que odiava aquele lugar e que queria morar com ela. Mas minha mãe falsa disse que não. Elas tiveram uma briga feia e minha avó falsa ligou para a polícia e contou tudo para se vingar. Agora não tenho permissão para ver minha família falsa. Quer dizer, minha mãe falsa está na prisão e ficará lá por mais 4 anos. Ela pode não ser minha mãe biológica. Pode ter me roubado. Mas foi ela quem me criou. Como eu disse, sinto muita falta dela e tenho certeza que ela sente o mesmo. Estou muito confusa. Não sinto nada em relação aos meus pais verdadeiros. Fico mal ao dizer isso. Mas sinto que tinha uma família e uma vida melhor graças à minha mãe falsa. Queria que a verdade nunca tivesse vindo à tona.
Queria que tudo voltasse como era antes. Mas não posso fazer nada. Tenho que focar no meu futuro. Estou esperando até fazer 18 anos. Vou deixar minha família verdadeira assim que puder. Quero morar com minha mãe falsa quando ela sair da cadeia, custe o que custar. Não tem como ser diferente. Estou falando que ela é minha mãe falsa, mas eu não sinto isso. Para mim, ela é minha mãe de verdade e eu sou filha dela. Muito obrigado por ouvir minha história. Se você também quer compartilhar sua história, envie para o endereço de e-mail na descrição. Tchau!